do meu perfil aqui também. Vocês estão me ouvindo bem aí? Estão me ouvindo bem? Bom, vamos lá. O nosso tema de hoje, que nós combinamos previamente, foi estar falando sobre o tema de refrigerantes, né? Se isso é mito, se é verdade. Eu tenho recebido muito contato pessoal via direct, perguntas: doutor, realmente o refrigerante faz esse mal todo que o pessoal fala? Como é que funciona? O que a ciência diz sobre isso? Então a gente vai fazer um bate-papo rápido aqui com vocês com relação a esse tema. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rafael Braca, eu sou treinador, sou nutricionista e sou biomédico. Já trabalho há 22 anos na área, já tenho muitos anos aí de experiência prática, fui diretor das maiores empresas hoje da América Latina, trabalhando na parte de coordenação, tanto na parte do marketing como importação de produtos, que foi a Integral Médica e a Black School. E o interesse de estar aqui falando sobre esse tema é estar falando um pouquinho mais a respeito de nutrição sem terrorismo, vamos assim dizer, né? Então, para a gente falar de refrigerante zero, eu fiz algumas anotações aqui para a gente ir por temas, para a gente acabar não perdendo a mão aqui indo tema por tema, tá? Primeiro, o que a lei exige sobre o produto refrigerante? Tem que ser ou qualquer outro produto no seu rótulo. Ela exige que você coloque ali em primeiro, nos ingredientes, o que mais vem no produto, tá? Deixando claro que refrigerante aqui, já para começar essa live, o refrigerante normal, a Coca-Cola, a Fanta, esses refrigerantes com açúcar, eles realmente não são indicados. Eles têm muito açúcar, aí sim entra essa questão de que eles aumentam a insulina, eles não são bons alimentos, vamos dizer, não é uma boa bebida para você estar inserindo na sua dieta. Para você que quer emagrecer, para você que quer manter os seus níveis de saúde em altos níveis, ele realmente, de fato, ele não é uma boa indicação. Então, para começar a live aqui, já deixando claro, o refrigerante normal, refrigerante com açúcar, não é um bom produto. Bom, agora vamos falar do refrigerante zero, que é o que o pessoal fala. Alguns falam até que o refrigerante zero é pior, que o refrigerante zero é mais danoso. Então vamos entrar nessa questão da lei de novo, né? Quando uma indústria tira o açúcar do produto, ela pode estar colocando no rótulo dela que aquele produto é diet, que aquele produto é zero, tá? Então esse aqui é o primeiro ponto que a gente tem que colocar, classificação do produto. Segundo, eu gostaria de entender o porquê dessa polêmica, assim, saiu até algumas matérias falando que o refrigerante ele é muito ruim à saúde dos seres humanos, que sai um estudo científico, com discussões assim que eu acredito que sejam um pouco desnecessárias, tendo em vista que sempre está entrando na mesma discussão. Qual é a discussão que sempre está entrando? O excesso, né? Então, aqui, classificar que o refrigerante ele é um veneno, ele é infundado, tá? Existe uma diferença muito grande entre falarmos de consumo moderado e de excesso. Então, se a gente for querer falar de excesso, até a água, ela pode fazer mal. Se você beber 10 litros de água, você pode ter uma hiponatremia, você pode ter um descompasso cardíaco e você pode vir a óbito. Você pode ter uma parada cardíaca. Já aconteceu já em provas de atletas aí de maratona, eu já vi isso acontecer. De atletas terem morte súbita por excesso de água. E aí por isso eu posso chegar e falar que a água mata? Não. Que a água faz mal à saúde? Não. É o mesmo assunto quando vamos falar de refrigerante. Gente, pelo amor de Deus. Esse estudo aqui, o que a ciência diz, né? Esse estudo, né, que mostraram aí, o que a ciência está falando? Não existe nenhum estudo que mostre causação, que mostre que o refrigerante causa câncer, que o refrigerante causa morte súbita, que o refrigerante causa isso. Não existe, tá? O segundo passo mostraram que
Eles mostraram uma correlação, ou seja, correlação não é causação, são coisas diferentes, quem estuda aí a parte da literatura sabe muito bem. Na correlação que eles fizeram, eles mostraram que o refrigerante pode fazer mal se consumido em excesso. Então isso fica uma discussão um pouco desinteligente, vamos assim dizer. Fica parecendo uma discussão do Toninho Chupeta versus o Pateta. É uma discussão imbecil. O excesso faz mal. Oh, é sério? Você descobriu a América que o excesso faz mal. Não vejo sentido nessa discussão, sabe? Porque os estudos que mostraram que o refrigerante faz mal, mostraram que é o consumo de 30 latas ou mais de 30 latas por dia. Quem que vocês conhecem que consome 30 latas de refrigerante por dia? Pelo amor de Deus. É uma discussão insana só para fazer mídia. Então, eu estou entrando aqui para fazer essa live exatamente para deixar claro para vocês algumas questões, tá? Mas vamos lá. Então o Dr. Rafael está falando então que eu posso beber refrigerante à vontade? Não. O Dr. Rafael não está falando que você pode beber refrigerante à vontade. O que eu estou dizendo é que o consumo moderado e um detalhe básico aqui, até que eu coloquei aqui, que você não troque o refrigerante por água. Se você for colocar lá o refrigerante na sua dieta, um pouquinho de refrigerante zero, tá? Estou deixando claro isso aí, não é um refrigerante com açúcar. Refrigerante com açúcar realmente, se você puder abolir da sua dieta, é a melhor coisa que você pode fazer. Tem muito açúcar, tem xarope de frutose, tem glicose concentrada ali, aquilo é uma bebida extremamente péssima para a saúde, tá? Mas eu estou falando do refrigerante zero. O refrigerante zero, ele tem lá um pouco de corante, adoçante, aspartame, água e gás. Então, se você beber um pouquinho de refrigerante nas refeições, André, tem uma dúvida aí? Alguém está fazendo alguma pergunta? Se o refrigerante zero estimula a insulina como o refrigerante normal. Era esse ponto que eu ia entrar agora aqui. Muito boa pergunta. O refrigerante zero não estimula a insulina como o refrigerante comum estimula. Como ele tem adoçante ali, e você sente no paladar, ali no umami, o gosto doce, ele vai estimular um pouquinho a insulina, mas é muito baixo. É praticamente a gente nem considera, tanto que atletas de bodybuilding que estão se preparando, eles consomem refrigerante zero a dieta inteira. Eu fui competir em Arnold Classic Internacional, eu competi em Paulista, eu competi em Brasileiro, eu competi em Estadual, aqui em Brasília, fui campeão brasiliense inclusive. Todas as minhas preparações eu fiz tomando refrigerante zero. Um pouquinho de refrigerante zero. Refrigerante zero até ajuda na dieta, dependendo do paciente que senta aqui ou do atleta que a gente vai trabalhar, ele ajuda a descer a comida, porque se você ficar o tempo todo na água, tem atleta que não consegue, tem paciente que não consegue. O refrigerante zero pode ser uma boa opção para aquele paciente que está consumindo muito refrigerante comum. Trocar o refrigerante comum pelo refrigerante zero é uma ótima opção, porque ele vai trocar um produto que estimula muito a insulina, e a insulina é lipogênica, ou seja, a insulina ela estimula você a engordar. A gente está trocando por um produto que quase não estimula a insulina, e contanto que seja consumido moderado, consumido uma pequena quantidade, e nós façamos um descompasso hídrico, ou seja, o que eu falo para o meu paciente? Contanto que você garanta pelo menos 35 ml de água por quilo de peso, que é o mínimo para a sobrevivência, você pode beber um pouquinho de refrigerante, que aquela acidez que tem ali não vai mudar em absolutamente nada na sua vida. Tá? Agora, se você querer trocar refrigerante por água, vai fazer mal? Óbvio que vai fazer mal. Eu não consigo entender por que fazem esses tipos de discussão. Até a água faz mal, como eu falei no exemplo para vocês. Tá? Então o refrigerante zero ele não estimula a insulina como as pessoas acreditam que estimula. É muito pouco comparado ao refrigerante normal. Tá? Existe também algumas teorias que dizem que o refrigerante estimula a compulsão, né? Que é a compulsão por doces. Olha, eu posso dizer para vocês pela minha experiência prática aqui, pela experiência clínica, que não estimula. Tá? Pode falar, André. A gente vai ter que dar uma pausa por causa da conexão, aí desligar e voltar de novo. Só avisar. Tá bom, a conexão tá ruim ainda. Não, então... já voltou. Voltou? Voltou. Então, vamos continuar aí. Pessoal... Outra pergunta. O pessoal está perguntando sobre o sódio. Isso, eu vou entrar nessa questão do sódio aqui embaixo, tá?
Eu já vou chegar no sódio já. Eu estou falando primeiro da acidez, né? Mas já vou chegar no sódio. Se você beber 35 ml de água por quilo de peso, ou o ideal seria 50, 35 é o mínimo para sobrevivência, como eu estava falando, e 50 que é o ideal, você pode consumir uma pequena quantidade de refrigerante ali nas refeições para poder descer a comida, que até facilita na dieta. O pessoal que fala da compulsão, aumenta a compulsão, isso não procede na prática. Eu tenho muito paciente aqui que consome doce, que tem muita compulsão, muita vontade. Quando a gente coloca ali, ele toma um refrigerante normal, a gente troca pelo zero, a gente usa algumas estratégias que fazem efeito tampão, efeito insulínico ali, eles não sentem nenhum tipo de compulsão. Isso é uma resposta prática do que eu estou dando para vocês aqui. Eu atendo o dia todo, eu chego a atender de 30 a 50 pacientes por dia. Então eu tenho aí uma experiência suficiente lá ao longo da carreira aí para poder falar para vocês refrigerante zero, gente. Não é esse bicho papão aí que estão pintando por aí, tá bom? Outra questão aqui que o pessoal fala do sódio dele, né? Do sódio não, da acidez. É o alimento mais ácido do mundo, blá 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 blá. Gente, existe uma coisa chamada equilíbrio ácido-base. Se vocês pararem para prestar atenção, o atleta de bodybuilding, por exemplo, eu gosto de usar o atleta de bodybuilding porque ele é um extremo ali de uma dieta muito bem montada. O atleta de fisiculturismo, ele usa o brócolis, ele usa o aspargo, você pode ver que está sempre presente ali no frango, que também, ou na carne, que as proteínas animais elas são ácidas também. Se formos pensar que o refrigerante é ácido, não podemos beber, então não podemos comer carne também. Vamos viver de luz, fazer fotossíntese. Acho que essa seria a teoria básica aí desse terrorismo nutricional que não faz sentido. Então tudo se consumido de uma maneira moderada, ponderada, não vai trazer nenhum tipo de prejuízo. Obviamente que existem regras para isso, né? Então, o brócolis, o aspargo, eles são alimentos ali que auxiliam o equilíbrio ácido-base do corpo. Então, vejam que o atleta está bebendo bastante água, ele está bebendo lá 50 ml de água por quilo de peso, está usando alimentos que auxiliam o equilíbrio ácido-base e ele está usando isso aqui de refrigerante nas refeições para poder descer o alimento ali que ele está comendo, que é uma comida que não é muito saborosa, vocês sabem muito bem. O atleta come ali aquele frango cozido que não tem sabor de nada, sabor borracha. Então, para poder descer aquilo ali, auxilia muito. Então, se nós pararmos para analisar inteligentemente, vamos analisar inteligentemente, gente. Vamos analisar a nutrição de um campo mais inteligente, tá? Nós estamos avaliando a balança, sempre temos que avaliar a balança. Faço mais coisas que fazem mal, poucas coisas que fazem bem? Ou faço muitas coisas que fazem bem, poucas coisas que fazem, em teoria, mal? Então o atleta colocando um pouquinho as coisas ali ácidas, mas mantendo muita coisa que auxilia no equilíbrio ácido-base, ele não vai fazer absolutamente nenhum problema na saúde dele. O corpo também tem uma capacidade muito grande de auxiliar esse equilíbrio, levando em consideração que essa balança esteja bem ponderada para muitas coisas para a saúde e poucas coisas para alterar a saúde. Vamos entrar no sódio agora, né? A questão da pergunta aí que foi muito bem formulada também. Quem foi que fez, André? Você lembra? Foi o David. Foi o David, né? David, então, a questão do sódio que o pessoal fala. Os atletas usam o refrigerante zero nas suas dietas exatamente porque o sódio do refrigerante é muito baixo, ao contrário do que as pessoas acreditam. Tá? Eu até anotei aqui, para vocês terem uma ideia, um copo de Guaraná zero, ele tem 11 miligramas de sódio. O copo de Coca-Cola ele tem 44 miligramas de sódio. Só para vocês terem uma ideia de base em miligramas, aquele sanduíche natural que você come com ricota, com peito de peru, ele tem 600 miligramas de sódio. E aí ninguém se preocupa com sódio. Então se a gente fosse querer parar para ponderar, o refrigerante não tem praticamente sódio nenhum, é muito pouquinho que tem ali. Ele é considerado um alimento que é zero caloria. Alimento zero caloria, impossível engordar, impossível você ter aumento de peso, isso aí. Então, desencane dessa história que refrigerante zero dá celulite, vocês mulheres, por exemplo. Refrigerante zero não dá celulite. Refrigerante normal dá celulite. Esse aí está cheio de açúcar, vai estimular aquela celulite estrogênica, aquela predominância estrogênica no seu corpo, ele sim estimula essa celulite que está aí. Então se você trocar pelo zero, você está fazendo uma excelente troca aí que vai te ajudar muito, você não deixa de beber um pouquinho do refrigerante que você gosta, que não tem problema nenhum, tá? Alguma dúvida aí com relação
ao sódio. Perguntaram sobre água com gás e limão, se tem o mesmo efeito do refrigerante normal. Olha, se a pessoa se sentir bem com a água com gás e o limão, ela pode tomar sem problema nenhum. Agora, se a pessoa gosta de tomar um pouquinho, nós estamos falando de pequenas quantidades, então é indiferente a pessoa beber um pouquinho de refrigerante ou água com limão. Se ela fala assim, não, doutor, eu gosto de beber água com gás com um pouquinho de limão, já sacia a minha vontade, ótimo, pode beber sem problema nenhum. E ainda se puder preferir por águas que são extraídas de fontes naturais, onde o gás é extraído de fonte natural, ela é mais saudável ainda. Então é uma ótima opção, por exemplo, para quem prefere partir para o mais saudável. Então é uma excelente opção. Agora, a pessoa que gosta ali também não vai fazer uma grande diferença na saúde dela, mesmo que a longo prazo, contanto que seja consumido com moderação. Tá? Lembrando também, quero deixar claro aqui, que para o pessoal que está vendo, que sempre tem vamos usar uma linguagem, sempre tem um boca aberta que está olhando aí, que vai querer falar, olha lá, o doutor está estimulando, incentivando as pessoas a usarem refrigerante. Mentira. Presta atenção, vamos parar com afirmações que não tem nada a ver com o conteúdo dessa live. O conteúdo dessa live é estar mostrando que o suplemento, o refrigerante zero, ele não tem os efeitos nocivos que todo mundo fala aí. Mas também eu estou dizendo que consumir em excesso, que é uma discussão boçal, obviamente ele vai fazer mal, como qualquer outra coisa na vida em excesso faz mal. Tá? Então eu não estou incentivando ninguém que não bebe refrigerante a começar a beber. O que eu estou dizendo é que aquela pessoa que bebe refrigerante normal, ela pode trocar pelo refrigerante zero, que ela vai fazer uma boa escolha. Ou aquela pessoa que está fazendo uma dieta muito restrita, que a comida não está descendo, e que tem medo de tomar um refrigerante que ela gosta, porque disseram para ela que engorda, que mata, que dá câncer. É mentira. Isso aí, para dar câncer, você tem que ter um desequilíbrio na balança, como eu estava explicando para vocês. Muita coisa ácida, pouca coisa que alcaliniza. Isso aí sim vai gerar câncer, são coisas diferentes. Faço muita coisa, bebo muita água, como alimentos ali que vão auxiliar o equilíbrio ácido-base, eu faço dieta, eu não fico comendo porcaria todo dia, e eu quero tomar um pouquinho de refrigerante zero na minha dieta. Vai mudar a minha vida? Não. Então é isso que eu estou explicando, querendo deixar claro para vocês aí, que o centro da nossa discussão hoje é com relação a essa questão. O consumo de qualquer forma vai fazer mal? Não. Pode falar, André. Que tipo de adoçante é usado no refrigerante? Por exemplo, o aspartame, refrigerante né? Zero. O refrigerante zero, normalmente que eles usam aspartame, né? Então, já foi também mostrado na ciência também que você consumir uma pequena quantidade não vai fazer diferença na sua vida. Agora, você consumir uma grande quantidade, o que entra mais uma vez na discussão sem sentido, faz mal. Descobriram a América. Tudo faz mal em excesso. Né? Então seria o aspartame. Então, deixando claro aqui que o refrigerante ele não vai dar câncer, ele não vai engordar, ele não vai envenenar, você não vai morrer envenenado, que é veneno, ele não vai te matar, ele não vai te envelhecer mais rápido porque ele é ácido. Gente, se for assim, então não coma carne, senão você vai envelhecer. Não coma nada, viva de luz, que daí sim é igual a planta. Aí talvez você consiga rejuvenescer. É uma discussão meio desinteligente, né? Vamos lá, pode falar, André. A Lúcia. O que é menos ruim, o refrigerante ou o vinho seco? Com a maior das certezas do que eu estou afirmando para você, o refrigerante zero é infinitamente melhor. Vinho, primeiro que o vinho ele é fermentado e o vinho tem fungo, só para começar a questão. O vinho tem fungo e o vinho tem álcool, né? O álcool é uma droga socialmente aceita que é a terceira que mais mata no mundo e dentre as socialmente aceitas a que mais mata no mundo, né? Então o vinho ele não é uma boa opção sob nenhuma hipótese. Você pode estar consumindo sim, se você quiser ali num sábado à noite uma tacinha de vinho, mas como se fosse um dia do lixo, sabendo que esse alimento ele não é um bom alimento. O álcool ele tem muitos efeitos, tem artigo aqui que eu já publiquei, inclusive a ciência demonstrou agora que a longo prazo o consumo de álcool, obviamente que o consumo de álcool um pouco mais, né? Não estou falando dessa questão específica, mas só a nível de informação, o álcool ele auxilia nos processos de demência, Alzheimer, doenças neurodegenerativas.
estão diretamente relacionados ao consumo do álcool a longo prazo. Porque quem consome ali uma tacinha de vinho uma vez por semana, não é o caso, entra na mesma discussão do refrigerante. Só que quem que toma uma tacinha de vinho? A maioria vai lá e toma uma garrafa inteira. Então essa pessoa não tem uma moderação para o álcool. E o excesso de álcool, você comete excesso de álcool muito mais fácil do que com refrigerante. Refrigerante você tem que beber 4, 5, 6, 7, 8 latas de refrigerante para você cometer excesso. O álcool, se você beber uma garrafa inteira, coisa que o pessoal, o próprio paciente sentado aqui fala para mim, louco doutor, mas uma garrafa eu bebo num piscar de olhos. Falei, pois é, por isso que tem que prestar atenção, porque é muito mais fácil cometer excesso com álcool do que com um refrigerante zero, por exemplo, tá? Mas se você, lembrando mais uma vez, o assunto aqui é nutrição sem terrorismo, então se você quiser consumir ali a sua tacinha de vinho no final de semana, ela não vai causar grandes estragos na dieta, contanto que você não vá competir ou não vá fazer algo aí que seja um físico mais extremo, tá? Pessoas normais, vamos assim dizer. Pode falar, André. Tem algum problema de ingerir líquido ou refrigerante zero junto com as refeições? Olha, o que acontece é o seguinte, se você ingerir uma quantidade um pouco elevada de líquido, seja ele qual for, você vai diluir o ácido clorídrico do estômago. E isso vai dificultar o processo da digestão dos alimentos. Então, o que eu recomendo aí é você consumir realmente uma pequena quantidade. Ali 100, 150 ml de refrigerante, ali, o zero, ou água, ou um aqua fresh, alguma coisa do tipo que não tem açúcar, você consumir uma pequena quantidade ali não tem problema nenhum. Agora, você consumir o que a galera fala, eu tomo um copo de 500 ml comendo, aí já não é interessante. Aí realmente você vai colocar uma quantidade de líquido muito grande ali, vai diluir o ácido clorídrico que está ali num pH X para poder fazer a digestão do alimento, e aí ele vai atrapalhar a digestão sua, você vai ficar com fermentação no estômago, aquele alimento pode putrefar no intestino, e você ter ali um desconforto desinteressante e uma piora na absorção dos nutrientes, tá? Pode falar, né? Você já falou, mas tem gente que entrou agora e não viu, sobre o refrigerante e a celulite, e o refrigerante zero e a celulite. Você já falou, né? Mas... Sim, repetindo para quem entrou agora, né? O refrigerante normal, sim, ele causa celulite, porque ele tem uma grande quantidade de açúcar, ele estimula a níveis elevados a insulina, é um doce, então aumenta a compulsão, ele aumenta a vontade de você querer beber mais e mais e mais. Então sim, refrigerante comum dá celulite, mas é um mito dizer que o refrigerante zero causa celulite. O refrigerante zero é zero caloria, ele não tem açúcar, ele não estimula a insulina como as pessoas acham que estimula. O estímulo ali, por ter adoçante, ele é bem baixinho, ele não é suficiente para causar lipogênese, que é o que a gente chama ali de crescimento de gordura, né? De engordar. O refrigerante zero não tem a capacidade de engordar ninguém. Então, uma pequena quantidade você tomar ao dia não vai fazer diferença nenhuma para você eliminar a celulite. E aí nós vamos entrar nessa questão dos alimentos que estimulam mais, quais estratégias podem ser adotadas, o que é a celulite. Então a gente vai fazer uma live aí na semana que vem abordando esse tema aí da celulite para vocês meninas, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. Mais alguma dúvida aí, André? Não, qual é a melhor opção para substituir o açúcar? Acho que você já falou também, mas se quiser. Olha, a melhor opção para substituir o açúcar vai depender do tipo de alimento que esse paciente gosta de estar ingerindo. Tem gente, por exemplo, que consegue estar com alguma receita ali que possa estar estimulando um paladar um pouquinho mais doce, mas que não estimule tanto a insulina. Uma opção que eu dou para os pacientes aí que tem muita vontade de comer doce é fazer um mousse de whey, por exemplo. Whey protein ali com aveia, e uma fruta, ou a fibra da aveia. A aveia tem que ser em flocos, tá? Não pode ser aveia, aquela aveia moída fina, porque essa aveia estimula a insulina. Essa aveia aí ela é usada em pós-treino para estimular a insulina, mas a aveia em flocos grandes, ela tem muita fibra, então ela diminui ali o efeito da insulina, e você consegue ali fazer um moussezinho doce, é uma opção, né? Para você estar consumindo ali em algum horário do dia que você sente uma vontade de comer doce. Uma boa opção também é pasta de amendoim com whey. Eu gosto muito de usar essa opção com alguns pacientes numa pequena quantidade, mais uma vez, para poder tirar aquela vontade. É muito melhor você comer, por exemplo, à noite depois do treino, quando eu chego eu tenho muita vontade de comer doce.
O que é melhor? Eu comer um chocolate ou eu fazer um wheyzinho de chocolate com umas 2 colheres ou 1 colher de pasta de amendoim? Fazer um moussezinho com pouca água ali, põe no freezer, deixa 5, 10 minutos e come. Você come um mousse gelado doce ali que não vai te engordar e que é uma opção também que eu utilizo aqui como estratégia nutricional para alguns pacientes que têm esse problema. Fora alguns suplementos também que são utilizados para causar efeito tampão, nesse efeito aí da compulsão, né? Eu gosto muito de usar glucomannan com gimena, é uma opção. Existem diversas opções que nós podemos estar fazendo aí como suplementação para tirar a vontade de comer doce. Eu mesmo, quando eu vou competir, eu faço um mix ali de alguns suplementos específicos que me tira completamente a vontade de comer doce, tá? Pode falar, André. Estou perguntando se os ácidos usados no refrigerante, mesmo zero, desequilibram a absorção de nutrientes no organismo. Então, entra exatamente na questão da quantidade. Se vocês consumirem uma alta quantidade, onde na balança do seu dia, você vai parar para olhar, eu consumi muitas coisas que estimulam mais o pH ácido e poucas que estimulam a alcalinidade, isso vai fazer mal. O refrigerante, aí sim essa questão da acidez pode atrapalhar nos ossos, pode atrapalhar no estômago, alterar o pH, sim, numa grande quantidade. Uma pequena quantidade, levando em consideração que esse paciente, essa pessoa, coloque na balança muitas coisas que estimulam o equilíbrio ácido-base e um pouquinho de refrigerante, vai ficar isso aqui na balança, não vai fazer diferença nenhuma. Eu consumo ali em todas, ou pelo menos 2 refeições do dia, um aspargo, que é excepcional para gerar equilíbrio ácido-base, ou um brócolis que seja ali, que é mais barato, junto com a proteína animal, que é ácida, com o frango, com a carne, com o ovo, com o peixe. Bebo muita água durante o dia, não troco o refrigerante pela água, quer dizer, eu não estou bebendo uma grande quantidade de refrigerante para trocar pela água, eu estou bebendo uma grande quantidade de água, de 35 ml a 50 ml por quilo de peso. Eu consumo ali 3, 4 litros de água ao dia e bebo 150 ml 2 vezes ao dia, por exemplo, de refrigerante. Isso não vai fazer diferença nenhuma, gente. Falar que isso aí vai causar uma diferença muito grande, isso aí na prática não corrobora a prática, tá? Deixa eu falar, André. Só a visão do pessoal que assim, a gente tentar focar as perguntas no tema específico, né? E quando a gente for falar de outras coisas, então só para esclarecer uma pergunta aqui, se o Roacutan interfere nos ganhos na musculação? Olha, o Roacutan é hepatotóxico, né? E o colega que falar que o Roacutan não é hepatotóxico é mentira, eu tenho aqui registrado em prontuário mais de 30 pacientes em uso de Roacutan com transaminase elevada, acima de 100. Então, eu provo o que eu estou falando aqui. O Roacutan é hepatotóxico, o Roacutan altera transaminases, e se o Roacutan altera transaminases, o fígado, que é o principal órgão ali para fazer a absorção dos nutrientes, então ele não vai absorver direito as proteínas, os aminoácidos, os carboidratos, as vitaminas, os minerais, então ele vai atrapalhar os ganhos da musculação, sim, tendo em vista que ele afeta a função normal do nosso fígado, né? Então ele acaba atrapalhando um pouquinho, tá? Então, e outra, eu não recomendo o uso desse medicamento também, para quem quer tirar espinha. Existem outras estratégias, aqui o protocolo BRACA, aqui temos mais de 10 estratégias diferentes para eliminar espinhas. O Roacutan acaba tratando o sintoma e não a causa, então quem usa Roacutan pode ser que volte. Quem trata a causa não volta mais, a não ser que estimule essa causa novamente. Então, existem outras estratégias que não usam medicamento e não destroem teu fígado para poder tirar a espinha, tá? Então, eu recomendo uma outra estratégia aí, até para também não atrapalhar os ganhos da musculação aí de quem tá treinando com o objetivo de emagrecer ou aumentar a massa muscular. Pode falar, André. O Aquafresh é igual ao refrigerante? Aquafresh é um refrigerante. A pessoa acha que não é e tal, não, ele é um refrigerante, só que ele é um refrigerante zero, ele não tem açúcar, e se você consumir com moderação não tem problema nenhum. Beleza? Então, pessoal, para terminar aqui a live, ele ajuda na dieta, ele é uma boa opção para quem toma refrigerante normal, ele ajuda a descer aquela dieta que está um pouco mais restrita, um pouco menos saborosa, vamos assim dizer, com a condição que você beba muita água, né? Com a condição que você cause um desequilíbrio ali para a parte boa das coisas. Faço muitas coisas que fazem bem, faço poucas coisas que fazem mal no decorrer do meu dia. No frigir dos ovos, isso não vai causar descompensação, tá bom?
Então, a minha dica final aí é: não troque água por refrigerante, só deixando claro, nutrição sem terrorismo, o refrigerante zero não faz mal, mas também, obviamente, se consumido em excesso vai fazer mal. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da live aí, espero que vocês tenham gostado desse assunto e semana que vem a gente volta com mais temas para vocês, tá bom? Dr. Rafael Braca na área. Bom.